Mais novo programa do Conecta Mais Web TV, o Algo a Mais. Eu, Monalise e meu colega Douglas estaremos com vocês todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, para trazer para vocês um pouco das atualidades, sobre variedades, inclusive o horóscopo, para você que gosta desse assunto. E hoje, sobre o que vamos falar, Douglas? Bom dia, pessoal. Meu nome é Douglas, aqui junto com a Mona. Hoje nós traremos, pessoal, a questão de relacionamentos, falando um pouquinho sobre a música Eduardo e Mônica, inclusive que o filme está nos cinemas, né, Mona? Isso. E falando um pouquinho sobre essas diferenças entre casais no relacionamento. Nós traremos aqui a nossa coach de relacionamentos, Rosângela Matos. Na sequência também nós teremos horóscopo, nós teremos babados aqui também. E também traremos o Cláudio e a Tassi, que também são um casal. Exatamente. E que vão tocar algumas músicas, principalmente Eduardo e Mônica, aqui pra gente fazer um programa intuitivo para você. Inclusive, Mona, pro pessoal que quiser interagir conosco aqui, pode mandar o seu recado nas nossas lives, Facebook, YouTube, o nosso site também. Pode mandar recado pelo WhatsApp. Que tá na mão da Mona, né, Mona? Que é o 54981534394. Mande sua pergunta, mande sua sugestão, mande a foto do casal, pode ser também, né, Mona? Com certeza. Mande para nós aqui, a gente vai, no decorrer da programação, colocando o seu comentário, colocando a sua foto, colocando até a sua homenagem para sua namorada. Por que não? Por que não, né? Por que não? Então, pessoal, a gente volta daqui a pouquinho, depois de uma breve vinhetinha, falando diretamente com a Rosângela Matos, já nesse nosso primeiro bloco do programa. Algo a mais. Estamos de volta depois dessa breve vinhetinha, pessoal, para falar um pouquinho com você sobre relacionamentos, as diferenças em relacionamentos, as diferenças de idade, as diferenças de pessoas, né, Rosângela? Até porque nem todo mundo é igual, né, Mona? Ninguém é igual, inclusive. As pessoas são diferentes. São bem diferentes. Rosângela, seja muito bem-vinda a esse nosso programa que começa já com uma pessoa ilustre aqui, né? Já começa com uma presença ilustre. Para quem não conhece a Rosângela Matos, ela é coach de relacionamentos, né, Rosângela? Isso. Até se você quiser se apresentar para os nossos telespectadores, fique à vontade. Muito bom estar aqui com vocês. Parabéns pelo programa. Tenho certeza que vai ser um sucesso e que toda a região vai ganhar muito com Algo a Mais, assim como vem ganhando muito com a Conecta Mais Web TV. Para quem não me conhece, eu sou Rosângela Matos, estou à frente da Descomplicando Relações e todos os dias eu ajudo mulheres e casais do Brasil inteiro a descomplicarem as suas relações. E hoje vamos falar sobre Eduardo e Mônica, que são um casal que com certeza tem muitos casais iguais nos assistindo nesse momento. Com certeza. Exatamente. Rosângela, então vamos começar com algumas perguntas para você. E quem um dia irá dizer que não existe razões nas coisas feitas pelo coração? Esse é um trecho da música, né? A frase que inicia a música de Eduardo e Mônica pode ser levada como uma regra ou é uma exceção? Acredito que tudo precisa ter equilíbrio na vida. A gente não pode racionalizar o que precisa ser sentido. Por quê? No caso da música e de muitos casais, se a Mônica tivesse parado para pensar, ela não teria ficado com ele. Pois é. A idade, a diferença de idade, o padrão, o pensamento. Mas, naquele momento, ela escolheu sentir. E sim, o amor, ele precisa fazer parte das relações. Mais que isso, a decisão de amar. Porque muitas vezes a pessoa ama, mas ela não está disposta a amar. Porque amar envolve renúncias, envolve aprendizado, envolve equilíbrio. Então, muitas vezes as pessoas sentem quando precisa racionalizar e racionalizam quando precisa sentir. Então, equilíbrio. Inclusive, eu estava vendo ontem um vídeo do Marcos Pianges, inclusive, dizendo algumas coisas nesse sentido, falando sobre se existe alma gêmea ou não. Olha só. Ele até comenta que a alma gêmea dificilmente existe, mas que ela pode se tornar uma alma gêmea. Como tu mesmo comentou, é uma questão de doação, de saber amar,
enfim, de se ajustar às coisas. E inclusive nessa música a gente tem padrões bem diferentes entre Eduardo e Mônica, né? E eles são diferentes e as pessoas são diferentes. Isso. O que é interessante? Dentro da análise comportamental, nós acreditamos que é mais fácil um casal diferente dar certo do que um casal muito parecido. Porque relacionamento amoroso é uma das melhores e maiores formas de evolução do ser humano. É quando nós nos relacionamos que nós evoluímos. Quando eu me relaciono com uma pessoa igual a mim, eu não preciso sair da minha zona de conforto. É muito fácil, tudo é igual. Agora, quando eu me relaciono com uma pessoa diferente, eu aprendo todos os dias, porque é desafiador. Então, a frase "os opostos se atraem", ela é real. Ela é real. E é muito interessante o que você comentou, porque algumas coisas podem ser diferentes, mas outras precisam ser iguais. E em algum trecho da música fala sobre a diferença dos dois, mas que a partir de um dado momento eles começaram a fazer coisas juntos. E ela começou a mostrar para ele o mundo dela e foi ver o mundo dele também. Qual é o problema? Quando as pessoas são diferentes e um não está disposto a ceder. Então, só o que é de um vale. A partir daquele momento, a relação não funciona mais, porque um começa a se anular na relação. Mas pessoas diferentes podem ficar juntos, sim, e pode dar muito certo. Rosângela, principalmente a questão de idade. Aonde está o limite da questão de relacionamento por idade? Ou não existe um limite? É claro que a gente não vai falar de pedofilia, digamos assim, mas existe um limite para o relacionamento dar certo? Como é que funciona essa questão de idades? Não tem como colocar um limite, né? Mas, quando a diferença é muito grande, é necessário avaliar como a relação vai estar daqui 10 anos. Porque no início é tudo lindo, né? Só que imagina uma mulher que fica com um homem muito mais velho que não quer ter filhos. E ela quer ser mãe. Hoje pode não ser um problema, mas daqui a 10 anos pode se tornar um problema. Com certeza. A mesma coisa quando o homem é muito jovem e ele quer curtir a vida e a mulher já está num momento de estabilidade, ela quer ficar em casa, ela já não está mais disposta a curtir uma balada, ela já quer programas de casal, vai ser um problema. Quando o casal está apaixonado, tudo funciona, porque a relação flui no início, não precisa ter esforço. Todo mundo concorda com tudo, é tudo lindo, né? Mas depois de um tempo começa a pesar. Há mais ou menos 8 anos. 8 anos é o tempo que começa a ficar pesada a relação quando as pessoas estão vivendo em mundos e momentos diferentes. Então, precisa avaliar, não que seja um grande problema. Vou dar um exemplo. Eu atendo clientes que vivem uma relação com diferença muito grande de idade. Inclusive, nesse momento, eu estou atendendo alguns casos assim. E quando o casal está num nível muito diferente de mundo, a pessoa vê as coisas de uma forma muito diferente, começam a ter conflitos muito grandes. E aí o amor acaba. Por quê? Quando a admiração começa a morrer na relação, o amor vai por água abaixo. Então, por exemplo, tem um caso que ela é a primeira filha. Ele já tem vários filhos. Então ele fala, não, você não pode falar nada, porque eu já sou pai. Eu sei muito mais do que você. Então, ela não pode dar opinião sobre a criação da filha porque é a primeira filha. E ele fala, não, eu sei, é do meu jeito. Eles estão com problemas seríssimos. Então, neste caso, é um exemplo. Agora, se um consegue conciliar, ajusta aqui, ajusta ali, funciona. Mas nessa questão, o papel do pai e da mãe são diferentes no caso, né? Não existe... É como tu disseste, a questão de anular a presença do outro no relacionamento. Porque eu sei mais ou porque você sabe menos. Agora, quando eu olho para o outro e entendo que eu tenho muito para aprender com o outro, os dois ganham. Porque a pessoa mais jovem, ela traz uma jovialidade, traz aquela paixão, aquele mundo novo, né? A pessoa mais velha traz uma segurança, uma sabedoria, já viveu muito mais, né? Então, tem que equilibrar aqui e um precisa estar disposto a conhecer o que é do outro, porque vai ter novidades. Tem vários famosos que a gente acompanha na TV que vivem relações assim, e você vê que eles vão, quando tem esse, olha, eu vou um pouquinho lá e você vem um pouquinho aqui, dá certo. Agora, quando não existe isso, não tem como funcionar. Pois é, e é quase uma consultoria, né? Porque eu tô vivendo um relacionamento com uma grande diferença de idade, inclusive queria mandar um beijo pra Carol, mas também tô vivendo essa questão de diferença de idade. Só que eu acho que tudo se baseia no diálogo, né? Eu acho que a partir do momento que existe um diálogo para se acertar em algumas coisas, como essa questão
mundos diferentes, de conhecimento de mundos diferentes. Eu acho que a partir do momento que existe um diálogo entre as pessoas, um querer acertar as coisas, uma vontade de querer ajustar as coisas, acho que funciona melhor, né? Sem comunicação não existe relacionamento. Exatamente. Não tem. Como que um casal vai ficar junto se não conversa? E na música eles conversavam. Conversavam sobre Exato. tudo, né? Sobre ar, terra, fogo, enfim, conversavam sobre tudo. Se o casal não conversa, não tem resto. Por quê? É a partir da comunicação que a relação é construída. É a partir do que eu quero, do que eu sinto, do que eu gosto. A outra pessoa não tem bolinha de cristal. E aí, a partir do momento que as pessoas não conversam, vêm as expectativas. E aí eu espero do outro, muitas vezes, algo que ele não pode me dar. Porque quando as pessoas são diferentes, existe essa questão. Tem as pessoas que são mais dominantes, que são aqueles que vão, que fazem, que entram em ação. Tem os comunicadores que falam pra caramba, inclusive eu sou uma mega comunicadora. Tem os planejadores pacientes, que são aquelas pessoas calmas, tranquilas, aquelas pessoas bem de boa, sabe? E tem os analíticos, que são aqueles mais fechados, mais introspectivos, que analisam tudo. Imagina quando duas pessoas bem diferentes ficam juntas. Um comunicador com um analítico. E um não conversa com o outro. O que vai acontecer? O comunicador não vai se sentir amado, e quem é introspectivo vai ficar mais introspectivo ainda, porque acha que não é aceito. Então, quando o casal decide conversar e um dá espaço para o outro conversar, porque tem isso também, às vezes é só um que fala, aí funciona. Eu acho que, inclusive, um dos principais problemas que nós vivemos hoje em dia é a questão da comunicação ser feita através do aplicativo. O problema é isso. E aí tu não consegue sentir, muitas vezes tu tá falando de uma forma que não está sendo grosso, digamos assim, está falando de uma forma que... Posso dar um exemplo? Com certeza. Esses dias eu estava conversando com a minha amiga e eu falei de uma forma, só que ela leu de outra forma. E ela disse alguma coisa com, nossa, pra que tudo isso? E eu disse, leia em outro tom. Eu respondi pra ela, leia em outro tom. Aí ela entendeu de outra forma. Porque é exatamente isso, tu teria que escrever, estou mandando isso com amor. Com amor. Estou mandando isso com tristeza. Pois Estou eu mandando acho que isso alegria. não é só em relacionamentos, como Toda na forma vida de das comunicação, pessoas. isso. Eu acho que aproximou, mas afastou um pouco também as pessoas dessa questão de se comunicar através de mensagem, sem poder olhar no olho da pessoa e dizer... Enfim, a forma com que tu lê pode ser diferente do que a pessoa manda, né? A interpretação equivocada gera um monte de discussão. Inclusive, um dos primeiros combinados que eu faço quando eu começo a atender um casal eles estão proibidos de discutir a relação pelo WhatsApp. Por quê? Eles ficam, às vezes, 8 horas distantes. Eles brigam, eles fazem as pazes, eles se desgastam um monte durante o dia. Perde o tempo de trabalho, rendimento baixa, fica estressado, desgaste. Para quê? Não, conversa cara a cara. E outra coisa, a mensagem, especialmente o texto, porque o áudio você escuta e você se conecta com o sentimento da outra pessoa. Mas a mensagem de texto você lê com a sua emoção. Então, se você naquele dia está triste, você pode pular algumas palavras e interpretar Entender tudo tudo de errado. forma errada. Pois é. E existe também a questão, querendo ou não, da forma que tu escreve. Pontuação, pausa e tudo mais. Parece coisa boba, mas Faz toda a influencia. E tem um pessoal que não consegue se expressar muito bem com pontuação e vírgula, né? Eu Mas- como todas. Pessoal, mas a gente vai para um breve intervalinho. Fica aí, não sai da nossa audiência, continue conosco, vai interagindo conosco nas nossas redes sociais, no WhatsApp, que está aqui na mão da Mona, você pode mandar o recado, pode mandar sua pergunta, inclusive, para você que vive uma relação, para você que tem dúvidas sobre relações, mande a sua pergunta aqui, nós estamos com uma convidada muito especial aqui para responder as perguntas de você, mas a gente vai para um breve intervalinho e nos vemos na sequência com esse nosso programa Algo a Mais. Até daqui a pouquinho. A Dilnet tem... Gin Sushi Bar e Delivery. Buffet livre, ao quilo, à la carte e omakase, de terça a sábado.
Buffet com mais de 40 tipos de sushis, grelhados, risotos, comidas orientais, saladas e os melhores mousses. Jin Sushi Bar e Delivery, o melhor buffet de sushi da região. Bateu aquela fome? Pastel do Antonioli. De onde você estiver, peça o seu. Pastel do Antonioli. Simplesmente inexplicável. Do you know Prime Language? Ubicada en el centro de la ciudad de Nova Prata, Prime Language, con 30 años de experiencia, desarrolla las múltiples habilidades de sus alumnos con resultados comprobados. A Prime Language oferece amplos espaços para o ensino de idiomas, laboratório multimídia, sala de atividades lúdicas para crianças e ambientes adequados para jovens e adultos. Saviez-vous cette expérience du monde? Prime Language Love. La Prime se empenha a offrire um ensinamento eficaz ai suoi studenti. Let's meet at Prime. See you there. Voltamos com o Algo a Mais e agora a gente vai falar um pouco sobre o horóscopo para você que é de Áries, de 21/3 a 20/4. A gente está com a Rosângela aqui, a gente já vai conversar com ela novamente, mas agora a gente tem aquele momento que todo mundo dá uma esperadinha para acompanhar o seu signo. Que tem a ver também, né? Com tem certeza. Dicas de relacionamento aí também. Vamos lá que... Áries. Alguns astros vão infernizar o seu astral. Por isso, é melhor ter mais cautela hoje e não contar muito com a boa vontade de ninguém. Justamente o que falávamos. Evite revelar seus planos e segredos para não ser vítima de intrigas e trapaças. Cuidado com golpes financeiros. Só um momentinho, já vamos voltar. No amor, pessoas misteriosas vão atrair a sua atenção. Talvez queira manter um novo romance em segredo. A2, reforce a confiança para não brigar. Os palpites do dia são 87, 6 e 51 e a cor é verde. E para quem é editor, o pessoal que nasceu de 21/4 a 20/5, a frase do dia é devagar se vai ao longe, né? Trabalhar em equipe vai deixar seu dia mais produtivo, mas não espere que os colegas resolvam tudo por você. Trate de fazer a sua parte para transformar seus ideais em realidade. Na paquera, a atração por colega deve balançar seu coração. Ó, uma boa pergunta, é meu inclusive. signo. Então tá aí, ó. Avalie os riscos antes de se envolver. Para quem já tem seu amor, a ordem dos astros é investir no companheirismo e nos projetos em comum. Desejos ardentes. Uau. Olha aí, ó, Rosângela. O palpite do dia é o número 88, 25 e 70 e a cor é o amarelo. Muito bem. Então agora a gente volta com o nosso assunto sobre relacionamentos, né? E eu acho que todo mundo quer saber se é possível... na verdade, não é se é possível. Falando sobre relacionamentos abusivos, como a gente pode perceber alguém que se encontra em uma relação? É possível perceber que está num relacionamento abusivo? Ou a pessoa só percebe depois que dá uma afastada? Não, na verdade, as pessoas não percebem que elas estão em um relacionamento abusivo porque elas romantizam as relações. E isso é muito natural, as pessoas ficam romantizando. Não sei se vocês já assistiram a série You. Tá fazendo o maior sucesso na Netflix. Certeza. E é uma série totalmente abusiva. Uhum. Só que se colocar, né,
no Google e olhar os comentários, muitas mulheres ficam falando: ah, se fosse comigo isso não aconteceria. Ela mereceu. Ela era isso, ela era aquilo. E aí você percebe o nível que as pessoas romantizam as situações. No caso, elas romantizam o personagem principal, que é totalmente abusivo, psicótico, enfim. A grande questão é, a relação, ela não se torna abusiva. Ela é abusiva desde o início. Os sinais são muito pequenos. É aquela coisa de, não gostei dessa saia. Ah, você fica melhor com um batom claro. Não gosto que você vá na academia todos os dias. Por que você vai na academia todos os dias? Você poderia ficar um tempo mais comigo. Então, começam com pequenas situações que o outro vai tirando a liberdade. E no início a pessoa está apaixonada, aquela coisa, né? Quero morar numa redoma de vidro. Porque os apaixonados, eles querem se ver a todo momento, namorar a todo momento, fazer tudo junto. Eles viram um. É natural no início da relação isso acontecer. A grande questão é que você vai anulando pequenas coisinhas todos os dias. 1 ano depois, você já não sabe mais quem você é naquele relacionamento. E você fica achando que a culpa é da mãe dele. Ah, é o jeito dele, ele é assim mesmo. Ah, a culpa é porque ele já foi traumatizado em uma outra relação. Então, as pessoas estão sempre buscando uma justificativa para o comportamento do outro. Mas as relações, elas são abusivas desde o início. E existem as relações abusivas e as relações tóxicas. Então, relações tóxicas, muitas vezes a gente vive com amigos, com pais, né? Não existe a pessoa não, é aquela coisa, ele não bate em mim, né? Mas é abusivo, ele acaba com a autoestima, acaba com a autoconfiança, ele diminui a outra pessoa, a pessoa sente que não merece viver uma relação diferente. Eu recebo todos os dias mensagens de mulheres que vivem relações tóxicas. Uma relação abusiva já é uma relação já muito mais enraizada, o abusador ele tem um domínio, um poder enorme sobre a vítima e ele controla aquela vítima, né? E existem vários tipos de relações abusivas, desde tirar o dinheiro da pessoa, não deixar ela decidir a vida dela. A última questão que existe é a violência. E a gente acha que a violência é o primeiro sinal, é o último sinal. Acontece muitas vezes depois de muito tempo de relação. É quando já aquela relação não existe mais. Então, as relações começam abusivas. Por isso, meninas e meninos, porque muitas vezes as mulheres são abusivas, né? São tóxicas. Prestem atenção no início do namoro. Eu sempre brinco com as minhas clientes. Começou a relação e ele senta, coloca o pezinho na mesa de centro, pede para a mãe trazer um café. Presta atenção. Daqui a alguns anos ele vai pedir para você fazer isso. Pois é, eu acho que as mulheres, principalmente, ver como o homem trata a mãe, eu acho que é... Primeiro indício. Exato. Inclusive, na semana retrasada, se não me engano, eu fiz um post no Twitter dizendo exatamente isso. A maioria das relações abusivas se dá por parte do homem. É aquela questão do homem ainda viver aquela... não pode ter sentimento, o homem não chora, o homem tem que ser o dono do lar. Eu acho que isso mudou muito hoje em dia. Acho que o homem chora sim, acho que o homem tem sentimento sim e deve demonstrar o sentimento. Eu cito novamente o Marcos Pianjas, que até fez um vídeo, mostrei para a Mona, inclusive na semana passada, do poder do eu te amo. O poder que o eu te amo faz com as pessoas. E a maioria dos homens se sente quase que envergonhado em demonstrar o seu sentimento, em falar um eu te amo, em entender principalmente a mulher, entender que a mulher tem períodos, entender que enfim, eu acho que os relacionamentos se dariam muito melhor se a maioria dos homens fosse mais compreensivo com a mulher, né? E nós temos a questão do patriarcado, nós temos a questão do machismo e nós temos uma questão cultural, tá? Ela existe ainda e começa na infância, começa na criação. Hoje, ainda bem que as coisas estão mudando, mas antigamente os meninos e as meninas não eram criados da mesma maneira. A menina ajudava a mãe desde pequena, o menino não. O menino não faz isso. Então, o menino ele era excluído e era dado um papel para ele que hoje não cabe mais à sociedade. Porque hoje o homem precisa fazer parte da criação dos filhos, ele precisa fazer parte da rotina da casa. Quantas mulheres que ainda hoje trabalham fora e precisam voltar para casa e fazer a faxina sozinha? Poxa, lá em casa, por exemplo, quem manda na cozinha não sou eu. Né? É o Humberto que manda, ele adora cozinhar, recentemente ele até fez curso de risoto, fez curso de massa, ele gosta, mas ele cozinha e eu lavo a louça. E eu também gosto, às vezes eu cozinho para ele. Então tem uma troca e é assim que as relações funcionam. O homem sente, o homem chora, o homem fica triste e ele precisa
ter um lugar seguro também nessa relação. Com certeza. Porque muitas vezes o homem está sentindo e tem vergonha de falar para a mulher. Está passando por um problema financeiro, está passando por um problema no trabalho, mas como ele é o alfa, ele precisa cuidar de tudo, ele acha que ele não pode contar com a ajuda da esposa naquele momento, da namorada. E aí fica difícil passar sozinho uma dor. Então, existem várias questões. Existem as relações abusivas também, mas existe muito um mercado e uma cultura, né, que foi falando pro homem, olha, você não pode, você não pode, você não pode. Como se fosse uma coisa errada sentir, né? E é tão bom sentir, é tão bom. Eu acredito muito nas relações que existe uma troca. Tu falou antes dos objetivos em comum. Na música mesmo fala que eles eram diferentes, mas eles começaram a fazer coisas juntos. Então, quando um casal diferente fica junto, eles precisam ir adequando essas diferenças na rotina. Eu abro mão disso, você gosta de rock, e um dia nós vamos num show de rock. A gente faz esse acordo, né? Agora, quando o casal não caminha na mesma direção, um puxa para um lado e outro puxa para o outro, fica muito difícil. É muito difícil hoje um homem sustentar uma casa sozinho, né? Os dois trabalhando fora, eu acredito, as mulheres brigam tanto por direitos iguais, né? E aí quando chega a hora de dividir a conta, não. Né? O homem, eu não acredito mais nisso. Eu acredito que quando a gente briga por direitos iguais, a gente precisa entender que então eu faço parte disso. Claro que na medida do salário de cada um, né? Sim. Mas os objetivos em comum, construir junto, isso faz o casal ficar muito mais unido, isso faz o casal crescer. Que bom que é o homem poder chorar, volta e meia no colo da sua esposa, da sua namorada, e que bom que essa mulher também pedir um colo para ele. Porque assim funciona. Um precisa de ajuda, o outro ajuda, sabe? Aquela troca. Porque ser sozinho num relacionamento não faz sentido nenhum. É nisso que o relacionamento vai acabar sendo duradouro, fazendo com que tu enxergue na outra pessoa. Eu lembro de uma frase, inclusive, de um humorista, que é o Jorge da Borracharia, não me lembro do nome dele agora, que ele até diz o seguinte, que o relacionamento não tem que completar o seu copo, ele tem que transbordar o seu copo. Ele tem que fazer com que aquilo seja algo a mais do que tu é. Que seja o teu porto seguro, digamos assim. E eu vejo que realmente é bem isso. Rosângela, mas falando um pouquinho... Desculpa. Um momento. Vamos agradecer primeiro a nossa audiência, os nossos telespectadores. Com certeza. Marilene Bortoli. Bom dia, querida equipe. Estou ouvindo vocês aqui de Santa Catarina. Um abraço, Marilene. Muito obrigada pela sua audiência. Continue conosco, que o programa só começou. E também Maria Clara Gonçalves. Excelente, parabéns, Rô. Desculpa te interromper. Não, imagina, nós temos que agradecer com certeza a nossa audiência, que é o que faz com que esse programa aqui dê certo. Com certeza. Inclusive, pessoal, continuem participando, mandem suas perguntas, mandem para o nosso WhatsApp, mandem para o nosso Facebook, mandem para o nosso WhatsApp pessoal também, a gente está com os celulares aqui e a gente vai pedir para a Rosângela com certeza responder. Rosângela, falando um pouquinho sobre a música, Eduardo e Mônica um dia se encontraram sem querer. Eu vejo que muitos homens têm essa dificuldade em perceber quando a menina tá afim. O que o homem, falando como homem, o que o homem pode verificar para saber se uma menina tá afim ou não? Bom, hoje as mulheres mostram muito mais que estão afim, né? Antes era mais escondido, aquele querer mais escondido. E, inclusive, eu falo para as minhas clientes, olha, se você tá afim, manda mensagem mesmo, liga mesmo, olha mesmo, porque às vezes a outra pessoa nem notou. Exato. Então, os homens são um pouquinho mais desligados. Fato sim, né? Sim, Concorda exato, comigo, né? Com certeza. Então, se a mulher tá afim, viu que a criatura lá não percebeu, dá uma olhada, aquela coisa, né? Tu olha, dá um sorriso e vira. Claro, não precisa virar, né? Aquela coisa de ficar olhando fixo, não tira os olhos. Mas demonstrar que está afim facilita o caminho do homem também. E o homem percebeu que a mulher está afim, dá uma investida, né? Dá um oi também, olha com jeito para ver se tem reciprocidade ali. Mas eu acredito que hoje está um pouquinho mais fácil tudo isso. As pessoas estão muito mais livres para demonstrar que estão afim. Porque esses joguinhos, eles são muito cansativos, sabe? Ai, não pode ligar. Ai, não pode isso. Não, presta atenção. Tá afim, demonstra que tá afim. Facilita o caminho um do outro, sabe? Ah, ele pegou meu número. Será que eu ligo ou será que eu não ligo? Pois é, essa questão de romantizar a dificuldade, né? Eu acho que romantizar a dificuldade é algo que só tem a atrapalhar. Poxa, se tá afim... E às vezes...
Manda mensagem, E às vezes o chama. homem é mais tímido que a mulher. Com certeza. Então, imagina se ela fica esperando por ele. Nunca vai ser essa relação. Exato. Eu digo o seguinte, eu particularmente tenho muito essa questão de, se eu realmente tenho interesse, eu faço exatamente isso. Se ele não percebeu, poxa, eu tenho pernas, né? Tudo bem, prazer, Mona Lisa, enfim, né? Eu vou lá, me apresento. Se a gente vê que não tem essa questão de, não, né? Tudo, né? Não deu certo, tudo certo, não tem problema. Mas o problema, não é um problema, mas a questão é que muitas vezes os homens se afastam. Eu vejo isso pelas minhas amigas, enfim, que elas também têm essa questão de já chegar na pessoa se tem interesse. Muitas vezes o próprio homem se retrai. Ele pensa, meu Deus, quem tem que fazer isso sou eu e não ela. Por que ela que está tomando a frente dessa relação, enfim, da gente se conhecer? Então, eu acho que agora a gente vive, que nem tu disseste, no momento que não é só o papel do homem fazer isso. A mulher pode falar que tá afim. E a questão aí é, claro que tu não se joga na outra pessoa, Claro, né? exatamente. A conquista, ela é legal. O flerte, eu acho lindo isso tudo. Acho incrível. Mostra que tá afim, mas também não precisa se jogar, né? Sim, claro. E facilita o caminho. E mais uma coisa, os homens também estão mais abertos para isso. Eu acredito porque eu atendo homens. E eles falam, é muito bom quando a mulher tá afim. Agora, uma coisa é a mulher que tá afim e demonstra. Outra coisa é aquela mulher desesperada, carente, que gruda no homem e não larga mais. Aí é óbvio que o homem sai correndo, né? E depois pergunta o que tá acontecendo de errado. Pois é, eu acho que falta um pouco das pessoas analisar o relacionamento de fora, né? Se colocar no lugar do próximo. Entender o que está acontecendo com a pessoa, o porquê determinadas questões estão acontecendo. Acho que falta bastante isso hoje em dia ainda, né, Rosângela? Se colocar no lugar do próximo. A empatia é um dos ingredientes também de uma relação bacana. Porque nem tudo é sobre mim. A gente tem um ego tão grande que a gente olha para o nosso umbiguinho e acha que é tudo sobre a gente. Não é. Às vezes a pessoa chega em casa estressada, teve um dia difícil. E aí você já pergunta, o que eu fiz de errado? Fica ali pentelhando a outra pessoa para te falar o que a pessoa está passando, está vivendo. Mas não é sobre você. Às vezes a pessoa não tá legal, quer ficar sozinha, quer ficar na frente da TV mudando de canal. E tu fica ali perturbando. E aí, às vezes, você acaba ouvindo uma coisa que não era para você. Então, respeitar o espaço do outro. Nem tudo é sobre mim. Às vezes é sobre o outro, sobre o que ele está sentindo, sobre o que ele está pensando. E, de verdade, uma pessoa não tem que saber tudo que está na mente da outra. É respeitar os espaços. Não é porque eu estou numa relação agora que eu tenho que tudo que o outro faz, tudo que o outro pensa. Quando um casal chega para mim e fala assim, Rô, nós não respiramos sem falar um pro outro. Eu falo, condenando essa relação a dar errado. Porque precisa existir uma individualidade aqui dentro. Porque nós somos um casal. Mas antes de ser um casal, tem um indivíduo ali. Com certeza. E antes você comentou uma coisa que eu acabei não comentando, que é a questão do transbordar, do copo que transborda. Essa coisa de metade eu não acredito. Não acredito porque quando a gente fala metade, a gente já está dizendo assim, tá faltando. E não tem que faltar nada. O que eu mais vejo hoje são, no meu mundo, tá? Porque eu vejo muitas mulheres e é o público que eu mais falo todo dia. Mulheres carentes, desesperadas, com baixa autoestima, com baixa autoconfiança, que estão colocando, projetando no outro um amor que elas não têm por elas. E uma verdade absoluta, se eu não me amo, eu não tenho como amar o outro. Não tem. Então, quem não se ama e fica falando, eu te amo, não ama. É posse, é controle, é apego, é dependência emocional. Não é amor, porque amor envolve liberdade. E quando eu entendo que tem que transbordar, eu já não aceito mais qualquer coisa. Eu não quero mais uma relação cheia de migalhas, eu quero uma relação boa, uma relação que faz bem. Eu brinco que se é para passar trabalho, vai dobrar lençol com elástico, né? Porque não faz sentido nenhum ficar numa relação para ficar passando trabalho. Não tem porquê. Relação, você não pode passar a maior parte do tempo chorando, triste, chateada, magoada. É para ser legal. E essa música, que é de 1986, né, Eduardo e Mônica, é muito atual. É muito atual, porque você vai lendo, né? Ontem eu fiquei olhando a letra, e você vai vendo que está acontecendo isso. Já fala de empoderamento feminino nessa música. Porque fala que ela tinha o cabelo pintado, né? Isso. Ela estava à frente do tempo, ela estudava sobre tudo, ela queria saber coisas. Ela era uma mulher, com certeza, muito empoderada. Eu vi o trailer do filme, ela super decidida, fazendo as coisas dela.
já fala de empoderamento feminino ali, fala de união, fala de parceria, fala de equilíbrio, né? De eu conhecer o mundo do outro, o outro conhecer o meu mundo. Então, é uma música antiga, digamos assim, mas que é muito atual. Pois é, até eu estava aqui verificando que, inclusive, eles viviam em cidades diferentes. O que tu tem a dizer sobre relacionamento à distância? Tu me perguntou isso um dia, né? Logo que a gente se conheceu. É que a Mona, eu acho que inclusive vivia um relacionamento à distância. Sim. Agora não tanto, né? Não é tão distante. Não é tão distante, mas era, né? Dá um abraço aqui também para nossa audiência que está nos assistindo aqui. Mandaram até uma foto, que é a Manu, a Janice, o Cris. Um abraço, pessoal, para vocês que estão nos assistindo aqui. Podem mandar suas perguntas aqui que a gente vai, aliás, a nossa coach de relacionamentos vai responder aqui. Não, e os casais Eduardo e Mônica podiam colocar uma foto, né? Colocar ali hashtag algo a mais, conecta mais Web TV, Eduardo e Mônica. Vamos conhecer esses casais que estão nos assistindo, que são Eduardo e Mônica. E podem mandar na nossa live, no nosso WhatsApp, que a gente vai colocar uma foto dos casais aqui, sim, com certeza. Muito legal, porque os casais, é muito bom os casais diferentes entenderem que não tem nada de errado ser diferente. Não tem nada de errado. Às vezes tu não tá dando uma chance para uma pessoa tão bacana, tão legal, só porque ela é diferente. Exato. Desde quando ser diferente é ruim? É ruim se as pessoas entenderem que isso é difícil, que isso é pesado. Aí não vai dar certo mesmo, né? Agora, quando o casal está disposto, funciona mesmo. Com questão... Casais diferentes. A relacionamento à distância. A relação à distância funciona? Sim. Por muito tempo? Não. Tá? Por quê? O casal, digamos que tem um ciclo, existem vários ciclos dentro da relação, uma relação passa por 7 fases, tá? Então, na primeira fase, eles vão conseguir conciliar, porque eles estão dispostos. Aí pega ônibus, viaja, 200 quilômetros, aquela coisa toda. Com o passar do tempo, a relação precisa ir para outros ciclos que a distância fica difícil. Rô, mas tem as exceções? Tem, mas a gente não está falando que vai acontecer sempre, é muito difícil. 3, 4, 5 anos, o casal já está pensando em dividir as coisas. Claro que tem aqueles casais que moram em casas diferentes e que vivem super felizes, mas não é a maioria. Eu estou falando da maioria. Quando a gente está numa relação, é importante estar junto. Por quê? Porque uma relação se constrói no dia a dia. Se o casal mora longe, eles não conhecem o outro. Não adianta falar, eu conheço. Não conhece. Você conhece quando você dorme e divide o banheiro com a pessoa todo dia. Sabe? É ali que você vê como a outra pessoa funciona. Quando é final de semana, uma semana junto, nas férias, um mês junto, todo mundo quer agradar. Aí vai, faz, é tudo bonitinho e cheirosinho, né? Agora, quando tá ali no dia a dia que as coisas ficam difíceis. O amor, ele é uma construção. Não tem essa história de, eu amo, apaixonada, aquela coisa, né? A paixão, sim. É um sentimento que vem, as pessoas se apaixonam e é tudo muito intenso. O amor é uma construção que começa a partir do 2º ano de relacionamento. Então, o convívio, ele precisa existir na relação. O que eu acredito com a experiência que eu tenho? Um relacionamento à distância dá certo, sim, mas não por muito tempo. Claro que, quando a gente fala de intensidade, de entrega, de troca, é necessário estar junto. Pois é, eu acho que o principal, volto a dizer que ainda o principal é o diálogo. É a questão de conversar e se chegar a um consenso, né? De ver até onde as pessoas estão dispostas a ir com essa questão. Mas, pessoal, a gente vai para um breve intervalo. Nós traremos ainda a nossa coach de relacionamentos aqui no próximo bloco, até porque nós temos muitas perguntas para fazer para ela ainda. Com e certeza. Ela é expert no assunto. Então, nós vamos para um breve intervalo, pessoal. A gente volta na sequência com esse nosso programa Algo a Mais. Adilnet TV, programação para assistir com toda a família. Infantil, esportes, documentários, jornalismo 24 horas e muito mais canais para aprender, curtir e se divertir. Adilnet Telecom, fibra ótica, telefonia fixa e TV. Contrate já pelo 10355 ou acesse nosso website www.adilnet.com.br.
Gin Sushi Bar e Delivery. Buffet livre, ao quilo, à la carte e omakase, de terça a sábado. Buffet com mais de 40 tipos de sushis, grelhados, risotos, comidas orientais, saladas e os melhores mousses. Gin Sushi Bar e Delivery, o melhor buffet de sushi da região. Bateu aquela fome? Pastel do Antonioli. De onde você estiver, peça o seu. Pastel do Antonioli. Simplesmente inexplicável. Do you know Prime Language? Ubicada en el centro de la ciudad de Nova Prata, Prime Language, con 30 años de experiencia, desarrolla las múltiples habilidades de sus alumnos con resultados comprobados. A Prime Language oferece amplos espaços para o ensino de idiomas, laboratório multimídia, sala de atividades lúdicas para crianças e ambientes adequados para jovens e adultos. Saviez-vous cette expérience du monde? Prime Language Love. La Prime se empenha em oferecer ensinamento eficaz a sua estudante. Let's meet at Prime. See you there. Não consegui abrir. Não? Muito bem, voltamos agora. Vamos falar sobre os signos, mais 2 signos para você que está aí ligadinho nos acompanhando. Doug, qual é o signo? Vamos lá então para Gêmeos. Deixa eu abrir aqui o signo de Gêmeos, que é de 21/5 a 20/6. A frase do dia é: quem cala não sai do lugar. Tá aí a questão de comunicação, né? Investir na carreira e conquistar o sucesso será prioridade para você neste início de semana. Pode pintar uma boa oportunidade de promoção, mas prepare-se para encarar a concorrência. Há chances de romance com alguém do trabalho ou com uma pessoa influente. Na relação, valorize os projetos em comum, mas respeite as diferenças. Marte vai turbinar a paixão e os desejos. O palpite do dia é o 17, o 62 e 80 e a cor do dia é branco. Mona, qual o próximo signo? O próximo é o signo de Câncer, para você que é canceriano, assim como eu, que nasceu de, vamos lá, quando carregar aqui a gente diz, 21/6 a 21/7. A frase é: meu coração é do tamanho do mundo. E para quem é canceriano sabe que essa frase é real. Procure seguir o exemplo das pessoas bem-sucedidas. Aprender com os sábios é o caminho mais curto para progredir e conquistar o sucesso. Você também pode buscar cursos para se aperfeiçoar. Pode ter bons resultados num assunto de justiça. Na conquista, seu charme pode chamar a atenção de um colega ou de alguém de outra cidade. Pois então. Inclusive, depois eu tenho uma pergunta sobre essa questão de colegas de trabalho. Fica ligadinho, isso já vai. Terminando o Câncer, então, na vida 2, a sintonia com o seu bem tem tudo para aumentar. Fuja de discussões. O palpite do dia é 90, 36 e 27 e a cor do dia é vermelho. E mais uma vez eu errei a cor do dia. Tudo certo. Vamos lá então, continuando a nossa entrevista aqui com a nossa coach de relacionamentos, Rosângela Matos, que é uma expert em relacionamentos. Inclusive, Rosângela, para o pessoal que quiser entrar em contato com você, como é que pode entrar em contato? Descomplicando Relações no Instagram. Stories, dicas, estou sempre por lá, compartilhando um monte de coisas com as minhas seguidoras e muito conteúdo para as mulheres boazinhas, para os casais, enfim, Descomplicando Relações no Instagram. Inclusive, homens também podem... Homens podem me seguir com certeza.
Várias vezes eu recebo mensagens assim, Rô, você só fala para as mulheres, mas é que a mulherada que me segue, os homens vêm, mas eles são mais tímidos, né? Até ontem eu recebi uma mensagem de um homem querendo marcar sessão, mas a maioria do meu público é feminino, porém os homens podem seguir lá, aprender como as mulheres funcionam, entender um pouquinho mais de relacionamento. Falando sobre público, a Marilene Bortoli, nós falávamos sobre relacionamento à distância, e ela disse que essa era uma dúvida que ela tinha, que ela gostou muito da pergunta, e aqui ela está contando então um pouquinho sobre o relacionamento dela. Quando é um sentimento de alma, e a pessoa mora a 1.200 quilômetros... 1.200 quilômetros? 1.200 quilômetros de distância, já dura 3 anos. Com idas e vindas devido ao problema de aceitação da família, que também tem disso, por ter conhecido através da internet. Está sendo difícil ficarmos juntos e, ao mesmo tempo, é um sentimento inexplicável. E aí vem a questão da escolha, né? Porque quando a gente gosta, envolve renúncias. E aí ela mora numa cidade, ele mora em outra. Alguém vai ter que abrir mão de alguma coisa, né? Para construir uma relação, para construir uma família. Dá para viver assim por muito tempo? É uma escolha também. Só que a grande questão é até que ponto essa relação vai funcionar. Porque às vezes o desgaste é maior do que o resto. Então, um dos dois vai ter que escolher. Se existe esse amor mesmo, se vocês estão dispostos a lutar pela relação, um muda para o estado do outro, faz ajustes. No início é difícil, a família não aceita, mas você não vai casar com a família dele. Exato. E ele precisa entender que é necessário cortar o cordão umbilical para viver uma relação feliz. Lembrando que cortar o cordão umbilical não significa abandonar a sua família. Significa que você vai seguir um outro caminho e vai construir a sua família. Porque quando eu tenho a minha família, eu honro e respeito o pai e mãe, né? Continuo a relação com essa família, mas eu preciso ter a minha vida. E muitas vezes os filhos deixam, né, que os pais escolham o relacionamento. Gente, isso aí não existe. Como que vai funcionar assim? Então, eles precisam fazer uma escolha. Se o amor realmente é forte, se eles estão dispostos, eles vão encontrar uma maneira. Aí existe o diálogo, né? É, o Pra chegar diálogo, num a consenso. conversa. Mudamos para onde? Vamos morar na metade do caminho? Vamos para uma cidade que não tem nada a ver? Não, e Te aí encontro que tá. na metade. Morar na metade do caminho faz um benefício para ambos. Então eu digo que de repente poderia ser uma doação de ambos. Fazer com que os dois morem na metade do caminho e fique próximo para ambos visitarem as suas famílias. Acho que tudo tem. Quando se ama, tudo se tem um jeito mas aí de tem um encaixar, jeito. né? Só que aí o que acontece? Às vezes mora distante e cada um quer ficar no seu conforto, na sua zona de conforto. Aí ninguém abre a mão. É. E aí como que fica difícil, né? Agora, quando sim, vamos na metade do caminho, fica fácil para os dois, vamos começar uma vida nova. É no início um desafio, mas tudo tem jeito. Se como não você falou. tentar, nunca vai saber se vai dar certo. Exatamente. E vamos falar então sobre filhos no relacionamento. Eduardo e Mônica tiveram gêmeos. Então foram 2 numa tacada só, como se diz. Como se mantém um relacionamento com filhos? O que muda na vida de um casal a partir do momento que o casal tem filhos, 2 filhos numa vez só? Muda tudo. Só isso. Apenas. Muda só tudo, né? Mas, mulheres que estão assistindo, eu vou falar uma coisa polêmica. Mas que é a mais pura verdade. Os filhos não fazem parte da relação amorosa. Eu vejo muitas pessoas colocando o filho na relação amorosa. Filho é filho, marido é marido. Eu já ouvi de muitas mulheres assim, se eu tiver que escolher entre meu filho e meu marido, eu fico com meu filho. Tá errado, porque filho e marido não podem competir. Uma coisa é a relação amorosa, outra coisa é a relação com o filho, né? O filho não pode ser o porquê e filho não pode ser como. Então, muda tudo, muda. O casal muitas vezes se prepara para a chegada do filho, né? Assiste lá o que esperar quando você está esperando, lê livros, mas não pensa na relação amorosa que vai mudar. O casal precisa conversar sobre essa mudança antes dos filhos chegarem. Durante ali o processo, ir conversando como que vão fazer. Claro que os primeiros meses a criança demanda toda a atenção. É um período. Agora, eu vejo casais que depois de 3, 4 anos, eles não tiveram um programa de casal depois do nascimento do filho. E acham que o problema é a relação. Não, o problema são as escolhas dentro da relação.
Então, o casal, claro, precisa dar atenção para os filhos, óbvio, mas se você escolhe estar com uma pessoa, você precisa dar atenção para essa pessoa também. E aí envolve muitas coisas, nós podemos falar muito sobre esse assunto, porque envolve o homem fazer parte disso, porque não é justo só a mulher fazer tudo sozinha, envolve também a mulher entender que a criança vai sobreviver algumas horas sem ela. Então, tem toda uma questão aqui, e nós podemos, inclusive, fazer um programa só para falar sobre esse assunto, né? De equilibrar os papéis. Só que a relação muda, é uma mudança bem drástica, porque eram só 2 pessoas, de repente tem uma outra pessoa, você já não tem mais aquela coisa de joga no sofá e vê Netflix, faz maratona de série. Maratona de série nada, porque quando a criança dorme, tu tá exausta. Vai ter maratona de série. Não tem mais aquela encoxadinha na cozinha muitas vezes, né? A mulher tá tirando leite azedo às vezes. E, enfim, tem toda uma questão da mulher com a sua autoestima também, com a mudança do corpo, com ela entender essa vida nova dela. Mas o casal pode passar por isso junto. Só que olhando, né, as estatísticas, 67% dos casais se afastam depois do nascimento dos filhos. Então, se a gente for pensar naquelas pessoas que têm filhos para segurar a relação, é um tiro no pé, porque o índice de divórcio ele é muito maior depois que tem os filhos. E, inclusive, pessoal, como a Rosângela falou aqui, que nós traremos outros assuntos, a Rosângela, a partir da segunda quinzena de fevereiro, estará aqui conosco em todas as quarta-feiras, chamadas de Quartas do Sofá, para falar com todos vocês, nossos telespectadores, sobre relacionamentos. Rô, eu queria, anotei aqui uma questão que eu queria te fazer essa pergunta. Nós comentamos sobre relação no trabalho. Existe relação saudável quando as pessoas trabalham no mesmo local? Como fazer para que a relação seja saudável quando as pessoas trabalham no mesmo local? Saindo um pouquinho da música, mas também fazendo perguntas referentes a relacionamentos. Segundo uma pesquisa feita nos Estados Unidos, os casais são mais felizes quando eles trabalham juntos. Olha só. Até porque a gente vê que nós temos 3 períodos no dia, são 3 períodos de 8 horas. Nós passamos 8 horas trabalhando, 8 horas para fazer todo o restante e 8 horas dormindo. Então, quando se está no trabalho, é muito mais fácil de entender como a pessoa é, eu acho, né? Aí, o que acontece? Precisa existir a individualidade nessa relação de trabalho e cada um precisa ter o seu espaço. Eu atendo muitos sócios, né, que estão passando por uma crise na relação. E aí eles misturam tudo, né? Briga em casa, vão os dois de cara fechada para o trabalho. Brigam no trabalho, chegam em casa e brigam de novo. Então, precisa existir uma inteligência emocional para lidar com as questões. As pessoas precisam aprender. Gente, isso é habilidade. Não é uma coisa que você nasce sabendo. Aprender a lidar com as diferenças, porque as pessoas são diferentes, e não misturar as coisas. Mais que isso, cada um precisa ter o seu espaço naquele trabalho, que é, quando eles fazem tudo junto, um fica se metendo no que o outro fez, muitas vezes. Agora, quando cada um tem o seu espaço naquele negócio, funciona super bem, porque eu respeito a opinião do outro, eu sei que ele sabe o que ele está fazendo. E assim funciona. Agora, quando o casal não tem comunicação, quando o casal não tem empatia, quando um quer controlar o outro, ou um acha que sabe mais do que o outro, não funciona nem sociedade nem casamento, né? Então, dá sim para funcionar uma relação que o casal trabalha junto, dá para funcionar muito bem, contanto que existam limites, regras, e que o casal tenha uma boa comunicação, uma boa flexibilidade, né? Porque aí tudo vai conseguir fluir. No trabalho, vão ganhar dinheiro juntos, vão construir juntos e vão ter uma relação saudável dentro de todo esse núcleo. E se posso... Com certeza. Vamos acrescentar, então, a essa pergunta. Por exemplo, eu trabalho junto, a gente não é sócio, a gente se conheceu nesse ambiente de trabalho e eu tenho interesse pela minha colega de trabalho. Só que, na minha cabeça, tem a concepção de que não vai dar certo. Eu vou... Por exemplo, a gente sai algumas vezes, eu dou uns beijos nela, enfim. No outro dia, a gente vê que não dá certo e eu encontro com ela todos os dias. Aí, Isso é um problema. Lembrando que, quando as pessoas estão dispostas, tudo pode funcionar. Mas, outra situação. Brigam, fora do trabalho, chegam no trabalho os dois azedos.
né? Ou terminam a relação. Quando acontece uma traição, eu já atendi casos assim, né? Os dois trabalhando juntos, um traiu o outro e aí no outro dia precisava ir trabalhar e olhar para a cara da criatura. Então, assim, às vezes o clima fica insustentável, mas tudo depende das pessoas, porque às vezes a criatura já entendeu, né? Que eu estou me relacionando com uma pessoa, mas eu não tenho certeza se isso vai ser para sempre. E eu não posso, o que acontece muito e que eu vejo acontecer é o convívio diário, às vezes, faz as pessoas terem uma admiração pelo outro. Só que admiração nem sempre é relacionamento. E as pessoas confundem o sentimento porque tem aquele convívio. Tu tá passando por um momento difícil, o colega do lado pergunta, tu conversa com ele, depois do trabalho vai tomar um café junto. E as pessoas misturam, às vezes estão carentes. Então, é importante avaliar o que realmente está sentindo antes de deixar que a paixão tome conta e um mês depois tu perceba que não era aquilo. Então, avalia, porque o tempo não é uma coisa assim, nossa, amanhã você vai estar junto com a pessoa de novo, vai para casa, pensa, não faz as coisas pela emoção, porque quando é feito pela emoção, não dá certo. Agora, avaliou, viu que é uma construção, que está tendo uma química, viu que é realmente tem um futuro, investe. Se não funcionar, vocês vão ter que pensar numa saída. Mais uma pergunta que eu tenho para ti. Existe, até estava comentando com a Mona na semana passada, existe um tempo para se falar eu te amo? Existe, porque muitas pessoas ainda utilizam a seguinte questão, eu acho que é muito cedo para dizer que amo. Existe um tempo pré-definido para isso? Como saber? Não existe um tempo, mas quem conheceu há 1 mês, 2 meses, está falando eu te amo, eu não acredito nisso. Porque eu sei que amor é uma construção, mas eu te amo é a linguagem do que a pessoa está sentindo, entende? Às vezes a pessoa está completamente apaixonada e está falando eu te amo. Eu acredito que não tem uma regra, sabe? É você entender realmente o que você está sentindo. E ali os primeiros 9 meses, que a paixão é muito forte, as pessoas acham que não vão viver sem a outra, né? A outra pessoa vira oxigênio, né? Uma coisa assim. Mas depois você vai entendendo com profundidade o que é o amor. Tem um momento da relação que é como se fosse uma ponte. O casal passa a ponte, ou aquela ponte se torna um problema, que é quando a paixão migra para o amor. Tem uma mudança bem grande. Quando o casal vai esfriando aquela paixão e vai se construindo o amor. E alguns casais não conseguem passar essa ponte. E aí a relação acaba, a relação entra em crise, e às vezes eles arrastam mais um tempo aquela relação. Mas não tem um momento certo. Eu acredito que precisa primeiro conhecer, sabe? O que eu vejo muito são pessoas que estão se jogando em relações, porque as pessoas esquecem que tem que conversar, né? Aí tu conversa, vai no Happn, conhece a criatura, troca 20 mensagens e manda um nudes. Né? Qual a profundidade disso? Então, é conhecer o outro, é entender quem que você está colocando na tua vida, na tua casa, na tua cama, sabe? Porque as relações muitas vezes não funcionam porque as pessoas não estão funcionando. Pois é, eu vejo inclusive essa questão de Happn e Tinder algo muito raso. Acho que é muito um cardápio, digamos assim. Tu vai escolher pelo cardápio e tu não vai escolher por como a pessoa é e tudo mais. Claro, vem para facilitar, vem, mas é uma questão muito de tu olhar só o rosto da pessoa e não saber quem é essa pessoa. Ali é bem a frase do julgar o livro pela capa. Exato. Tu não sabe quem é a pessoa, tu simplesmente, essa sim, essa não, aquele sim. E você vai mais não. pela aparência. Exato. Eu acredito, olha só, eu acredito nos aplicativos de namoro e acredito que cada vez mais eles vão estar presentes no dia a dia das pessoas, sabe por quê? Porque eu atendo muitas mulheres que são empresárias, mulheres que são pós-graduadas, que têm uma vida super turbulenta. Essas mulheres não vão para balada. Elas estão num clube de vinhos, num clube de café, elas estão num clube de livros. Essas mulheres vão para aplicativos de namoro. Inclusive, hoje existem sites especializados que você contrata e que eles fazem esse match, né? Eles têm os clientes e eles vão fazendo esses encontros meio que às cegas, assim. O que eu acredito? Quando você sabe o que você está procurando, você para de julgar pela capa. Eu falo sempre para as minhas clientes solteiras, não dá match antes de ver o que a pessoa escreveu. E sabe que, trabalhando com TI, eu vejo que, hoje em dia, através das redes sociais, você consegue descobrir muito da pessoa. Vejo que Instagram, Facebook, Twitter, tu consegue descobrir muito sobre qual é o tipo de vida da pessoa, qual é o tipo da pessoa. O pensamento, as ideias.
Mas, pessoal, infelizmente a gente chegou ao final desse nosso terceiro bloco. Na sequência, nós traremos aqui o Cláudio e a Tassi, que vão tocar Eduardo e Mônica para nós ouvirmos aqui. Rosângela, a gente agradece muito a sua participação. A gente sabe que a partir da segunda quinzena de fevereiro, teremos a Rosângela Matos aqui conosco em todas as quartas-feiras, que é a quarta do sofá. Então, se planeje, deixe suas perguntas anotadas, que a partir da segunda quinzena de fevereiro teremos a Rosângela aqui conosco. Rosângela, muito obrigado por sanar as dúvidas do pessoal e as nossas, inclusive, também. Muito bom estar aqui com vocês, que esse programa seja um sucesso, e será, e que vocês trilhem um caminho lindo aí, ajudando muitas pessoas, trazendo muita descontração, muitas pautas legais para a galera que está em casa. Muitíssimo obrigado. Pessoal, a gente vai para um breve intervalo. Na sequência, traremos aqui Cláudio e Tassi, um casal lá de Veranópolis. Para quem não sabia, sim, eles são um casal. Vai trazer aqui para nós uma bela música e também respondendo algumas perguntas. Até daqui a pouquinho. Adilnet TV, programação para assistir com toda a família. Infantil, esportes, documentários, jornalismo 24 horas e muito mais canais para aprender, curtir e se divertir. Adilnet Telecom, fibra ótica, telefonia fixa e TV. Contrate já pelo 10355 ou acesse nosso website www.adilnet.com.br. Jin Sushi Bar e Delivery. Buffet livre, ao quilo, à la carte e omakase, de terça a sábado. Buffet com mais de 40 tipos de sushis, grelhados, risotos, comidas orientais, saladas e os melhores mousses. Jin Sushi Bar e Delivery, o melhor buffet de sushi da região. Bateu aquela fome? Pastel do Antonioli. De onde você estiver, peça o seu. Pastel do Antonioli. Simplesmente inexplicável. Do you know Prime Language? Ubicada en el centro de la ciudad de Nova Prata, Prime Language, con 30 años de experiencia, desarrolla las múltiples habilidades de sus alumnos con resultados comprobados. A Prime Language oferece amplos espaços para o ensino de idiomas, laboratório multimídia, sala de atividades lúdicas para crianças e ambientes adequados para jovens e adultos. Saviez-vous cette expérience du monde? Prime Language Love. La Prime se empenha de offrire um ensinamento eficaz ai suoi studenti. Let's meet at Prime. See you there. Quem sabe eu ainda sou uma garotinha, esperando o ônibus na escola, eu sozinha, sentada com minhas meias 3/4, olhando baixo pelos cantos, por ser uma menina má.
Quem sabe o príncipe virou um chato que vive dando no meu saco. Quem sabe a vida é não sonhar. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem, pois sou criança e não conheço a verdade. Eu sou um poeta e não aprendi a amar. Não, não, não. Eu sou um poeta e não aprendi a amar. Bobeira é não viver a realidade. E eu ainda tenho uma tarde inteira. Eu ando nas ruas, eu troco um cheque, eu mudo uma planta de lugar, dirijo meu carro, eu tomo meu pileque, e ainda eu tenho um tempo pra cantar. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem, pois sou criança e não conheço a verdade. Eu sou um poeta e não aprendi a amar. Não, 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 não. Eu sou um poeta e não aprendi a amar. Muito bom, bem. muito bom. Estamos de volta, pessoal, desse nosso breve comercial com o Cláudio e a Tassi, que vão responder algumas perguntas aqui para nós. É Tassi ou Tássia? Tassi, é Tassiana, na verdade. Tassiana. Beleza. Pessoal, em contrapartida, nós também vamos falar alguns outros signos, né, Mona? Exatamente. Então, Leão, para você que nasceu de 22/7 a 22/8, bate palmas que eu mereço é a sua frase. Os astros dão sinal verde para quem deseja mudar de emprego ou conquistar mais estabilidade no trabalho. Também é um bom momento para investir na sua sensualidade e mudar o visual. Se depender de charme e simpatia, vai ser fácil atrair admiradores e conquistar quem deseja. A paixão vai apimentar o romance e prometer esquentar o clima na intimidade. Seduza o seu amor. O palpite do dia é 46, 10 e 64 e a cor do dia é cinza. Para o signo de Virgem, de 23/8 a 22/9, a frase é melhor amigo da perfeição. Você deve somar força com os colegas e trabalhar em equipe para conseguir melhores resultados no trabalho. Mas se a parceria for com parentes, não queira impor as vontades. É preciso ter jogo de cintura e fazer acordos para evitar conflitos. Vários astros vão estimular sua vida amorosa e anunciam boas surpresas na paquera e na vida 2. Aguarde momentos de muito carinho e romantismo. O palpite é o 38, o 2, o 29 e a cor do dia é a roxa. E para você que é do signo de Libra, de 23/9 a 22/10, decidir ou não decidir? Eis a questão. Quais são os signos de vocês? Capricórnio. E eu sou de Peixes. Logo mais a gente falará sobre os dois. Você vai, então, para o signo de Libra, você vai iniciar o dia com muita disposição e energia para encarar o seu trabalho e seus compromissos. Coloque o serviço em dia, pois nada será mais prazeroso do que a sensação de dever cumprido. Até isso para qualquer signo, na verdade, né? Cuidado com fofocas, discussões e mal-entendidos. Bom astral para iniciar uma dieta e se cuidar melhor. Romance com colegas, recebe bons estímulos. A 2, ajude o par em tudo o que puder, como a gente já havia conversado com a Rosângela. Os palpites do dia, 30, 75 e 21. E a cor do dia é azul vivo. E o último signo deste bloco aqui, que é Escorpião, para depois a gente falar com os nossos convidados ilustres aqui, é o de Escorpião, então, de 23/10 a 21/11, novamente, hein? 100%, 105% de sinceridade e 0% de delicadeza. Os astros prometem muita sorte, criatividade e conquistas para você. Vale a pena fazer uma fezinha, só não aposte alto demais. No trabalho, contagie os colegas com o seu entusiasmo e aposte na simpatia para conseguir tudo o que quiser. Sucesso absoluto nas paqueras, com boas chances de assumir um compromisso.
Quem já tem seu amor vai esbanjar carinho e romantismo. Livre-se do ciúme. O palpite é o 31, o 94 e 13 e a cor do dia é cinza. Meus nobres, queridos amigos convidados, sejam bem-vindos a esse primeiro programa do Algo a Mais. Eu sempre esqueço de falar o Algo a Mais. Exatamente. Sejam muito bem-vindos. Eu gostaria que vocês se apresentassem e falassem um pouquinho sobre quem são Cláudia e Tassi. E, inclusive, deixassem já o seu contato para quem quiser contratar. A Conecta Mais está à disposição. Tá bem. Então, muito obrigado pelo convite. Mais uma vez, um bom dia a todos, né, que estão nos acompanhando. A gente deseja muito sucesso para o Algo Mais, né? Começando assim, não tem exatamente. Não ter sucesso. Né? Obrigado. Mas então, Cláudia e Tassi, a gente trabalha com música, né, há muitos anos. A gente tem uma escola de música em Veranópolis, né? Com aulas de instrumentos musicais, técnica vocal, enfim, vários instrumentos. E a gente toca também, né? Toca em eventos, formatura, casamentos. Nós ainda temos a banda Ego Mecanoide, que tem um projeto Flashback também, né? Que também toca em eventos desse tipo. Então é isso. E para quem quiser entrar em contato, então, né? 999928294 ou nas redes sociais aí, Cláudio Machado Reale ou Harmonia Ensino Musical, Ego Mecanoide, vocês vão encontrar todas as páginas aí. E para quem não sabia, Cláudia e Tassi são um casal, né? Tem muita gente que de repente não sabia, mas são um casal. Há bastante tempo já, inclusive. Pois Esse ano vai completar 15 anos de relacionamento. 15 anos. Como é que vocês se conheceram? A música teve alguma coisa a ver com vocês dois se conhecerem? Como é que foi essa história? Teve bastante a ver, sim. Na verdade, a Tassi era aluna da escola. Harmonia. Que bacana. Mais especificamente, tua aluna, no caso, né? Então a gente se conheceu, foi através da música mesmo, né? E aí, ela era uma adolescente, né? Então, na época, 15, 16 anos, e estudava lá, e aí foi aquela coisa, tipo... A gente começou, eu na época estava me desligando de um relacionamento e ela também, inclusive, né? Foi coincidência na época, e daí a gente começou a ver aquela coisa da atração, enfim, e começamos a se conhecer um pouquinho mais. Estamos aí até hoje. Até por ser aula de música, a gente tinha a oportunidade de conversar mais, né? De trocar bastante ideias sobre músicas. Eu acho bom isso. Aquela letra é bonita e tal, enfim. Até coisas do dia a dia. Sabe que essa fase da adolescência que todos nós passamos, assim, é aquela coisa das dúvidas e de muita vontade de resolver tudo e daquelas coisas de confusão, às vezes até em casa, né? Tipo, então a gente conversava muito sobre isso aí. Sabe? A gente conversou bastante sobre vida também, né? Eu acho que ela estava numa fase também, né, querendo entender muitas coisas que aconteciam, e a gente conversava muito sobre isso. Eu acho que também isso ajudou, né? A gente se conhecer mais intimamente, assim. E é só uma curiosidade, alguma vez chegou na aula e ele estava lá, uma serenatinha? Não, sabe que na aula, assim, a gente demorou bastante tempo para despertar, assim, alguma coisa a mais, porque a gente tinha sempre muito respeito, assim, Você não porque professor. Você tá indo lá para fazer aula de instrumento, né? Não para outras finalidades. Então a gente demorou bastante tempo para despertar isso. 3 anos, eu acho, ela já era aluna, e foi só depois disso que a gente começou a se conhecer. Detalhe, era aula de violão. Isso. E aprendeu a tocar violão. Com certeza. Ou só foi namorar lá? Toco até hoje. A gente faz acústicos aí nos bares e tal, e eu sempre acompanho ele daí tocando. Inclusive, ele tá tocando com o meu violão hoje. Isso é o violão dela, né? Certo. Quando se tem um relacionamento e se trabalha com essa pessoa, a gente volta um pouco do que a gente já havia falado com a Rosângela. Vocês sentem que é bom trabalhar vocês dois? Por exemplo, o convite que vocês receberam hoje. É bom trazer o companheiro junto? É muito bom, sim, é muito bom. Mas a Tassi, ela também tem uma outra atividade, né, uma outra profissão. Então a gente não trabalha, digamos assim, aquelas 8 horas diárias juntos. A gente trabalha na parte musical mesmo, que daí mais no final de semana, ensaios, né, enfim. Mas durante o dia ela tem um outro emprego. Mas é muito bom trabalhar junto, com certeza, porque a gente tem uma sintonia, assim. Às vezes você tá ali no meio da música e você não tem como
conversar com a pessoa, pedir, agora vamos fazer o quê? Mas daí, como a gente já tem uma sintonia, a gente só se olha assim, a gente já sabe. Acho que é pra ir pra outra música, não sei. Tem essa conexão entre os dois, tem uma conexão, então tem uma coisa legal. Eu acho não atrapalha, tipo, trabalhar juntos. Acho que, inclusive, tem como colocar mais amor ainda naquilo que se está fazendo, né? Com certeza. Isso aí. Já rolou alguma... como a Mona comentou, cantar alguma música um pro outro? Já rolou essa questão de enfim, olhar pro outro e cantar uma música pro outro? Sim, já. Isso já com aconteceu. Certeza. Várias vezes. Qual é o sentimento de poder, Cláudio, principalmente para ti, cantar uma música para uma ex-aluna que hoje é tua mulher, noiva? Qual é o sentimento disso? É um sentimento inexplicável, maravilhoso. Eu acho que maravilhoso. A música em si, né, de forma geral, eu acho que ela é uma energia maravilhosa, né? A gente sabe que a música ela trabalha diretamente com o nosso corpo físico, o nosso astral. Então, isso não tem preço. E a gente poder, tipo, no caso, eu passar essa demonstração de amor em forma de música é algo sensacional. Hoje vocês diriam que tem uma música que é tema do casal? Acho que não acontece. Isso teve várias músicas. Não foi uma específica, na verdade. Como a gente tá há bastante tempo junto e tivemos várias fases no nosso relacionamento, várias músicas foram acompanhando, né? Tu tem, como vocês estavam comentando antes, no começo tem aquela paixão, assim, muito forte, então tiveram algumas músicas que marcaram, depois músicas mais profundas, assim, como a gente foi se conhecendo melhor. Hoje até outro estilo, às vezes, de músicas, como a gente já tem uma filhinha também, então... que bacana, não sabia desse detalhe da filhinha. Até hoje, posso dizer assim, Galinha Pintadinha, por exemplo, é o que mais está marcando. Não, brincadeira. No momento é isso. Trilha sonora da vida. Isso aí. Não, brincadeira do período. Isso. E Tassi, pra ti, receber, ouvir o Claudinho, ou até vice-versa, como é ouvir alguém cantando uma música para ti, o Claudinho também, como é ouvir, Claudinho, a Tassi cantando uma música para ti, qual é o sentimento? Eu pedi o sentimento de você tocar, e o sentimento de ouvir. É impagável, né? Muito gostoso, porque eu acho que, não sei se os homens é assim, mas com as mulheres a gente sempre sonha, né? Com uma serenata, com declarações de amor, com coisas desse tipo, né? A gente tem um romantismo, assim, que eu acho que vem com a gente, né? De gostar mais desse tipo de situação. Então, tu tá realizando um sonho, assim, né? Aquele sonho de infância, assim, de você ver os desenhos da Disney, que são todos musicais, que as princesas cantam, dançam, enfim. E aí você tá escutando isso, é um sentimento realmente muito Enche forte. O olho de lágrima. Com certeza. E até uma dica, se é o que a gente pode dar. Sim, claro. O mundo... ele tá tão mecânico, né? Acho que a gente entra naquela roda da vida que tá tudo muito, muito mecânico. Então, mesmo que você não seja músico ou musicista, eu acho que a gente tem que ter esses momentos. Se fala muito hoje nas redes sociais em gratidão, né? Eu acho que, se tu tem uma companheira, um companheiro, e tu não para um segundo do dia para falar alguma coisa bacana, para acariciar, para sair da rotina, que seja uma frase bonita, ou que seja um elogio, que seja um muito obrigado porque fez o almoço ou porque fez alguma coisa, eu acho que a gente deve fazer isso. Falou bastante em relacionamentos. Eu acho que quando se pensa em uma coisa só, né, eu acho que tem tudo para dar certo. Eu acho que esse é um dos ingredientes, né, amor, que dá certo no nosso dia a dia. Tipo, a gente se faz carinho, tipo, a gente se elogia, se ajuda sem pensarem. Tipo, a gente se ajuda nas tarefas de casa, sem pedir, sem cobranças. Um dia um faz uma coisa, o outro faz outra. E eu acho que isso é bacana. E eu acho que não precisa ser musicista para apresentar uma música. Tu pode colocar a música para a pessoa e dizer para ela, eu acho que essa música faz todo sentido na relação. Eu ia comentar isso agora. Eu particularmente acho... por exemplo, ontem eu tava voltando para casa e no rádio tava tocando uma música. E aí eu comecei a prestar atenção na letra, eu botei para gravar, eu disse, olha que bacana. Sabe? E mandei. Tu tocou, né? Sim. Porque daí tu começa a ver sentido em algumas músicas. Claro, pode ser que ela tenha tocado... Eu já sabia cantar ela, então eu já tinha tocado uns pares de vezes. Só que existem momentos que tu se depara com algumas letras que é exatamente aquilo. E Eduardo e Mônica é uma letra que, como a gente havia dito antes, ela é uma letra feita em 86,
mas que é muito atual. Com certeza. Então, Continua, né? Atual. exatamente. Existem letras e músicas que vêm, tem aquele pico e não tem mais sentido. Mas existem letras como Eduardo e Mônica que vêm e continua e se mantém. E a cada momento que tu vai ouvir ela, em diversos momentos da vida, tu vai se deparar com algum trecho dela que tá encaixando com o que tu tá vivendo. Eu sou suspeito de falar porque eu sou muito fã do Renato Russo e eu vejo isso em várias letras dele. Em várias composições, elas ainda servem pro dia atual, com certeza. Eu acho Várias que principalmente por elas muitas vezes contarem histórias de vida, de vivências, e na verdade as histórias se repetem nas vidas das pessoas, Certo. né? Mudam os personagens, mas continuam se repetindo esses momentos felizes, tristes, enfim, as histórias, né? E a gente se identifica com as letras por causa disso, né, também. Cláudia e Tassi, vocês já foram convidados para fazer a parte musical de alguma declaração de amor? Já se pegaram, de repente, em uma festa e alguém pediu para tocar uma música específica para alguém? Ah, sim, isso sim. Várias vezes. E é bacana. Principalmente, acontece até em bares, viu? Pô, eu gostaria que tu tocasse aquela música e oferecesse para ela, tal pessoa. Bem seguido isso acontece. Sim, eu acho que é bacana poder fazer parte disso, né? Porque a gente se sente parte daquele relacionamento, né? Vou dar mais um exemplo. A gente tocou, falando de relacionamentos, nós tocamos sábado agora, na cerimônia, era uma missa de um casal que estava completando 50 anos. Bodas de ouro. Nossa, que bacana. Bodas de ouro. O casal jubilar. Então, até que eu conheço o casal, né? Conheço desde a minha infância, mas enfim, eu fiquei mesmo percebendo ali o que foi construído, o que eles construíram. A família é bacana, tu vê lá todos reunidos, os filhos, né? Que são 4, mais os netos, esposas, enfim, bisnetos, tem até. Então, e naquele momento, as músicas que estavam sendo tocadas, elas estavam passando uma mensagem justamente que engrandecia aquela ocasião. Momento, né? E a gente já participou com músicas assim de aniversários de 15 anos, pais querendo cantar para o filho, para casamentos, às vezes o noivo entrando, cantando, se declarando para a noiva ou vice-versa. Já passamos por vários momentos assim, momentos bem legais. Eu acho que é bacana poder fazer parte disso, né? Poder se sentir dentro desse momento, né? Dentro do momento. Isso aí, é muito maravilhoso. E eu comentei desse casal porque a gente estava falando de relacionamentos, hoje a gente vê que não é fácil, né? As pessoas, elas não sei lá o porquê, mas enfim. É um exemplo, né? Quem chega aí a 50 anos de uma união, acho que é um verdadeiro exemplo, né? De dedicação, de amor, de, sei lá... De tudo, de entrega, né? Entrega. Realmente, eu acho que é um exemplo. E o que fica, eu acho que é isso aí, né? Eu acho que a gente vai, enfim, o que fica é isso aí, né? Tipo, essa história bonita deles, né? E de tantos outros casais, com certeza. Cláudia e Tassi, posso pedir para nós encerrarmos esse bloco para vocês cantar mais uma música para nós? Claro. Pode ser. Então, com vocês, Cláudia e Tassi, inclusive. Não, Eduardo e Mônica, uma outra. Ainda não. Isso, ainda não. Então, Tá bom, vamos deixar para encerrar esse nosso programa. Mas pode ser Venus? Mais uma musiquinha. Venus. Pode ser. God is on a mountain top, it's burning like a silver flame. It's me of beauty and love, and Venus was her name. She's got it, hey baby, she's got it. Well, I'm your Venus, I'm your fire, your desire. Well, I'm your Venus, I'm your fire, your desire. Her weapons on the crystal ice is making every man mad. Her black as the dark night, she was gonna know what else has had. How? She's got it, yeah baby, she's got it. Well, I'm your Venus, I'm your fire at your desire. Well, I'm your Venus, I'm your fire at your desire.
Well, I'm your Venus, I'm your fire and your desire. Well, I'm your Venus, I'm your fire and your desire. Well, I'm your Venus, I'm your fire and your desire. Obrigado. Adilnet TV, programação para assistir com toda a família. Infantil, esportes, documentários, jornalismo 24 horas e muito mais canais para aprender, curtir e se divertir. Adilnet Telecom, fibra ótica, telefonia fixa e TV. Contrate já pelo 10355 ou acesse nosso website www.adilnet.com.br. Jin Sushi Bar e Delivery. Buffet livre, ao quilo, à la carte e omakase, de terça a sábado. Buffet com mais de 40 tipos de sushis, grelhados, risotos, comidas orientais, saladas e os melhores mousses. Jin Sushi Bar e Delivery, o melhor buffet de sushi da região. Bateu aquela fome? Pastel do Antonioli. De onde você estiver, peça o seu. Pastel do Antonioli. Simplesmente inexplicável. Do you know Prime Language? Ubicada en el centro de la ciudad de Nova Prata, Prime Language, con 30 años de experiencia, desarrolla las múltiples habilidades de sus alumnos con resultados comprobados. A Prime Language oferece amplos espaços para o ensino de idiomas, laboratório multimídia, sala de atividades lúdicas para crianças e ambientes adequados para jovens e adultos. Saviez-vous cette expérience du monde? Prime Language Love. La Prime se empenha de offrire um ensinamento eficaz ai suoi studenti. Let's meet at Prime. See you there. Ah, no Insta não tem isso não. E voltamos com o nosso último bloco do Algo a Mais para você que nos acompanha. A gente está com o Cláudio e a Tassi. E agora a gente vai ler para você que está aguardando os últimos 4 signos. Vamos falar então sobre Sagitário, de 22/11 a 22/12 de dezembro. A pergunta para este signo é: onde tem festa? Olha, Claudinho. Talvez você queira organizar seu espaço e deixar seu local de trabalho mais bonito. Bom astral para quem trabalha em casa ou com parentes. Em qualquer situação, sua produtividade será maior se você puder fazer as suas tarefas num cantinho bem tranquilo. Pode faltar pique para as paqueras, vai preferir ficar em casa. Na relação, o clima está romântico e pode ficar muito excitante. O palpite do dia é de 23, 41, 77 e a cor é amarelo. E para o signo de Capricórnio, que é de 22/12 a 20/1, planejo minha vida até 2050. É? Além de esbanjar criatividade, você terá muita felicidade para dialogar, negociar e fazer acordos.
Isso indica uma ótima fase para o trabalho, sobretudo para quem lida com comércio, telemarketing e atendimento ao público. Na paquera vai ser fácil puxar papo e se aproximar do alvo, mas se o namoro é secreto, muito cuidado com fofocas. Vida 2, estimulante, declare todo o seu amor. O palpite do dia é o 51, 60 e 15 e a cor do dia é pink. Vamos lá para o signo de Aquário, de 21 do 1 a 19 do 12. Leia pra mim aí. E para nossa chefe. Isso. Feliz do meu jeito. O céu anuncia uma fase muito promissora para o seu bolso. Opa! Bacana! Fique de olho nas oportunidades de ganhar grana. Confie no seu bom gosto e no seu carisma para convencer as pessoas. Só não convém misturar dinheiro com amizade, ok? No amor, você vai querer segurança e só vai se entusiasmar com quem quiser compromisso. Viu só, Douglas? Quem já achou seu par saberá valorizar a redação. A redação é ótimo, adorei essa palavra. A relação, desculpa. Redação do Enem, no caso. O que saiu, né? O resultado foi cancelado, mas enfim. E vai cuidar do que é seu. Os palpites do dia são 79, 70 e 25. E a cor do dia é verde claro. E o nosso colega também errou a cor. Errei a cor. Para o signo de Peixes, então, o último signo do dia de hoje, que é de 20 do 2 a 20 do 3, choro mesmo e daí? Você vai encarar a segundona com muita disposição e confiança, vai contar com doses extras de determinação e iniciativa para investir na sua carreira, ainda mais se estiver de olho em uma promoção. Use e abuse do seu charme nas paqueras, pode até pintar um clima com alguém da turma e o céu dará todo o apoio. Revele seu amor e carinho na vida 2, renda-se ao romantismo. O palpite do dia é o 53, o 62 e 44, para quem quer jogar no bicho, no caso, né? E a cor do dia é o azul escuro. Então, primeiro, a gente gostaria de ler o comentário de Lucy Sokol. Adoro essa dupla. Lucy, continua sendo nossa telespectadora. Gente, tudo certo. Oi, fonoaudiologia, tudo certo. Você está ali assistindo a gente, precisamos. Então, Douglas, como que vai funcionar o Algo a Mais? Como que o pessoal de casa consegue assistir a gente todos os dias? Pessoal, então o Algo a Mais vai ser um programa que será todos os dias das 10 ao meio-dia, logo após o Conecta News, que também iniciou hoje e que inicia às 7h30 até às 10. O nosso programa vai falar sobre variedades e você é nosso convidado a participar aqui conosco, mandando sua pergunta, mandando a sua sugestão via Facebook, via WhatsApp. Pode também se conectar com o nosso Instagram, que é @ConectaMaisWebTV. Pode mandar suas sugestões por lá. A gente gostaria também da sua participação enviando fotos para nós aqui. Inclusive, hoje, eu acho que ainda não vai dar tempo, mas se você quiser mandar foto do seu casal. Eduardo e Mônica, né? Vocês dois, Eduardo e Mônica, pode mandar aqui para nós que a gente vai colocar. Não sei se ainda vai dar tempo, mas a gente tenta colocar. Hoje nós gostaríamos de agradecer muito a presença do Cláudio e da Tassi, que abrilhantaram esse nosso início, esse nosso primeiro programa aqui no Conecta Mais Web TV. Agradecer a participação de vocês e parabenizar por esses profissionais excelentes que vocês são. Né, Mona? Exatamente. Muito obrigada. E dizer que o nosso primeiro programa contou com a presença de pessoas... Nós estávamos conversando disso nos comerciais. São pessoas que devem ser reconhecidas porque o trabalho é maravilhoso. Então, a gente já, de antemão, quer agradecer e deixa as portas abertas da Conecta. Cláudio e Tassi já estiveram aqui no programa No Tom. Isso. Né? Relembrando. Verdade. E, com certeza, haverão outros convites, né, para essa dupla. Inclusive, Claudinho, por favor... Coloco à disposição novamente para que você informe o seu contato e, inclusive, uma ideia aí para você, homem ou mulher romântica, que quer contratar o Claudinho e a Tassi para fazer a sua declaração de amor, para fazer o seu evento, está à disposição aqui, Claudinho, por favor, a dica, né? o contato. Então, a gente quer, mais uma vez, agradecer, desejar muito sucesso para vocês. Muito legal essa ideia. Parabéns, Fabiano e Laura também. Olha, bom, a ideia desse Conecta, né, Web TV aí, eu acho que foi uma ideia iluminada. Então, já deu certo, né? É sucesso com certeza. A gente conhece muita gente que comenta, que assiste aos programas de vocês. Então, parabéns e muito obrigado mais uma vez pelo convite. Mandar um abraço também para o Matheus, que está na edição desse nosso programa, o Cider, a Camila, que também todos fazem parte
para que essa Conecta Mais dê certo e traga esses todos os programas para você. Eu e o Douglas, a gente fica na frente das câmeras, mas ele não estaria acontecendo se não tivesse todo o pessoal por trás. Com certeza. Então a gente agradece competente, a todos, né? né? É isso aí. O contato, então, mais uma vez, 99992-8294. E nas redes sociais aí, Cláudio Machado Reale, Harmonia Ensino Musical, Banda Ego Mecanoide. E Tassi Paludo. Tassi Paludo, isso aí. Tassi Paludo. Pessoal, para brilhantar esse nosso programa e finalizar ele com chave de ouro, eu gostaria de pedir para vocês, então, cantar o tema desse nosso programa, que é a música Eduardo e Mônica. Eduardo e Mônica, essa bela composição, né? Até amanhã, pessoal. Até amanhã. Então. Tchau, tchau. E quem um dia irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração? E quem irá dizer que não existe razão? Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar. Ficou deitado e viu que horas eram. Enquanto Mônica tomava um conhaque no outro canto da cidade, como eles disseram. Eduardo e Mônica um dia se encontraram sem querer. Conversaram muito mesmo pra tentar se conhecer. Carinha do cursinho do Eduardo que diz que tem uma festa legal e a gente quer se divertir. Festa estranha com gente esquisita, eu não tô legal, eu não aguento mais pirita. Aí a Mônica riu e quis saber um pouco mais sobre o boizinho que tentava impressionar. E o Eduardo meio tonto só pensava em ir pra casa quase 2, eu vou me ferrar. Eduardo e Mônica trocaram telefones, depois telefonaram e decidiram se encontrar. O Eduardo sugeriu uma lanchonete, mas a Mônica queria ver o filme do Godard. Se encontraram então no parque da cidade, a Mônica de moto e o Eduardo de camelo. O Eduardo achou estranho e melhor não comentar, mas a menina tinha tinta no cabelo. Eduardo e Mônica eram nada parecidos, ela era de Leão e ele tinha 16. Ela fazia medicina e falava alemão e ele ainda nas aulinhas de inglês. Ela gostava do Bandeira e do Barros de Van Gogh, dos Mutantes de Caetano de Ambor. E o Eduardo gostava de novela e jogava futebol de botão com seu avô. Ela falava coisas sobre o Planalto Central, também magia e meditação. E o Eduardo ainda tava no esquema escola, cinema, clube e televisão. Mesmo com tudo diferente, veio neles de repente uma vontade de se ver. E os dois se encontravam todo dia, a vontade crescia como tinha de ser. Eduardo e Mônica fizeram natação, fotografia, teatro, artesanato e foram viajar. A Mônica explicava pro Eduardo coisas sobre o céu, a terra, a água e o ar. Ele aprendeu a beber, deixou o cabelo crescer e decidiu ir trabalhar. E ela se formou no mesmo mês que ele passou no vestibular. E os dois comemoraram juntos e também brigaram juntos muitas vezes depois. E todo mundo diz que ele completa ela e vice-versa, que nem feijão com arroz. Construíram uma casa uns 2 anos atrás, mais ou menos quando os gêmeos vieram. Batalharam grana, seguraram legal a barra mais pesada que tiveram. Eduardo e Mônica mudaram pra Brasília e a nossa amizade dá saudade no verão. Só que nessas férias não vão viajar, porque o filhinho do Eduardo está de recuperação. E quem um dia irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração? E quem irá dizer que não existe razão? Muito bem, Valeu. obrigado. Obrigado. Obrigado.